aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Exatamente isso. É o nosso curso de História completo com o seu professor aqui um pouco mal, tá? Estou um pouco gripado, exatamente isso. A sua voz está diferente, professor. O que aconteceu? A sua mulher te largou? Não estou chorando por causa disso. Mas estou ruim por causa... porque a gripe me pegou. Mas vamos continuar aí falando a pedido aí, História do Brasil, né, do pacote. Pessoal, primeira coisa, temos que falar aí do nosso curso de História, exatamente isso, o nosso curso de História ele é completo, exatamente isso, completo. E ele é voltado para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Insta, celular para mensagem 3291650267 e o site curso de história completo.webnode.com. Pessoal, a aula é História do Brasil. Exatamente isso, continuação do pacote. Pedido História do Brasil número 20. Meu Deus, teve 19 aulas antes? Sim, teve 19 aulas antes. O tema, qual que é o conteúdo dessa aula que será ministrada aqui? Continuação da aula passada, exatamente isso. Continuação da aula passada. E qual que é a aula passada que nós estávamos falando? Período que se fala do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Da independência do Brasil à abdicação de Dom Pedro I, beleza? É parte 2, exatamente isso. Já teve uma parte? Sim. Parte 2, beleza? Continuando aí falando sobre o primeiro reinado, nós observamos que a independência é feita, aquelas coisas e tudo mais, é convocada uma Assembleia Constituinte em 1823 para que se faça uma Constituição. Nesse caso, é uma forma de se, como posso dizer, garantir a atividade política. O reconhecimento político através de uma Constituição. Então nós temos aí os constituintes, as pessoas que irão trabalhar para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Como eu falei para vocês anteriormente, a Constituição do Brasil de 1824, ao invés dela ser promulgada, ser votada e tudo mais, não, ela foi outorgada, ela foi imposta. Ela foi posta de cima para baixo pela vontade do imperador. Beleza? Tudo bem? Mas vamos entender o porquê. A maioria dos constituintes tinha uma postura liberal moderadora. Ou seja, eles queriam uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. Pessoal, nós temos que observar uma coisa que eu já falei na aula passada. O Brasil nasce monárquico, ele nasce endividado e no meio de um monte de repúblicas. Qual que é a ideia dessa postura liberal moderada? Criar uma monarquia constitucional. Com o quê? Com direitos individuais e limitação do poder do imperador. Qual que seriam essas limitações no caso aí do imperador? Ele, nesse caso, não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, a futura Câmara dos Deputados, e o veto. Ele não poderia ter o veto absoluto sobre leis proferidas pelo Legislativo. Óbvio que o imperador ele não vai aceitar isso, ele não vai promulgar a Constituição e vai dissolver a Assembleia Constituinte de 1823. Por quê? Na ideia do imperador, de Dom Pedro I, ele via que o Brasil, o governo, tinha que ter um executivo forte para impor a força sobre a oposição, sobre movimentos e tudo mais. Tinha que centralizar o poder ao máximo. O que acontece? Vamos ver as questões da Constituição. Primeira coisa, a questão do escravo. O escravo, coitado do rapaz daquele tempo, ele era excluído da Constituição. Ele não era considerado cidadão. Pessoal, escravo nessa época é considerado meramente como mercadoria, ou seja, de uso, poderia ser descartado e comprado e tudo mais.
Outra coisa, a massa, ela era presa aos proprietários rurais. A maioria da população, pessoal, e quando eu falo isso, é muita gente mesmo, não tinha o direito sequer de cidadania. Por quê? Você tinha que preencher vários requisitos. Por exemplo, tinha que ser de sangue, ou seja, tinha que não poderia ser cristão, judeu, não poderia usar, ter profissões que usasse a mão e tudo mais, como mecânico e tudo mais. Tinha que ser os chamados homens bons, ou seja, a maioria das pessoas que participavam da res pública, ou seja, das coisas públicas. E o governo, pessoal, ele era considerado, nesse caso, uma monarquia, exatamente isso, hereditária, ou seja, passava de pai para filho, e constitucional, exatamente isso. Uma monarquia hereditária constitucional. A nobreza, pessoal, não seria uma nobreza de sangue. Ou seja, o que eu quero dizer nesse caso? Era uma nobreza de títulos, conde, visconde e tudo mais. Ou seja, esses títulos eram dados pelo imperador. Mais uma forma de centralizar o poder. O intuito aqui era não ter uma nobreza de sangue. Ou seja, aquela nobreza em que se passa de pai para filho. Ou seja, se forma uma aristocracia. A ideia não era isso. A ideia era conceder títulos para aquelas pessoas que estivessem ao seu lado. Então, é uma nobreza de títulos, beleza? A religião, você vai achar que é o quê? A católica, oficial, religião oficial católica, beleza, pessoal? E nós temos que observar a submissão da igreja frente ao Estado. Não tem a igreja por cima do Estado, beleza, pessoal? Tranquilo? O caso do legislativo, pessoal. O legislativo, você observa que ele é dividido em dois. A Câmara dos Deputados e o tal do Senado. Beleza? O Senado, o cargo era vitalício. E eram três nomeados como senadores, mas um desses seria nomeado pelo próprio imperador. Já o cargo de deputados, o mandato aí era de 4 anos. Beleza, pessoal? O voto. Quem que poderia votar dentro dessa Constituição de 1824 que foi outorgada? Era a população masculina, então os homens, livres, aqueles que são livres, e adulta. Ou seja, o adulto aqui, pessoal, é a partir dos 20 anos de idade. E, principalmente, era um voto censitário. Ou seja, nós já ouvimos falar isso aqui no CHC. Voto censitário é aquela pessoa que tem uma determinada renda. Ou seja, quem poderia votar nessa época eram aquelas pessoas que tinham din-din no bolso, né? Uma determinada renda que o cara poderia votar. Então, você já observa nesse caso aí que a maioria da população, muitos estavam por fora do sistema eleitoral. Beleza? O que nós temos que observar também? A divisão política. Ou seja, as províncias, pessoal, os seus presidentes, nesse caso aqui, não era chamado de governador, eram chamados presidentes das províncias, eram nomeados pelo imperador. Mais uma forma de centralizar o poder. Beleza? E os poderes? Aqui você já tem um avanço considerável, tudo mais. Por quê? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, pessoal, era o caso aí, competia o imperador e seu bando de ministros, que eram nomeados por ele. O legislativo, você tem a Câmara dos Deputados, que eram de 4 anos, e o Senado, vitalício, e um deles era nomeado pelo imperador. E o poder judiciário? Você tinha o Supremo Tribunal de Justiças com magistrados escolhidos pelo imperador. Então, pessoal, o judiciário e o executivo, você observa que o imperador estava em cima deles, né? Já a parte do legislativo, você observa que são nomeados e tudo mais. Mas, pessoa, você falou 3 poderes e você está falando aqui que são 4. Exatamente isso. Por quê? Na Constituição de 1824, pessoal, há uma entrave aí
Porque é criado o chamado poder moderador. Pessoal, o poder moderador era exclusivo de competência do imperador. Qual que era o intuito do poder moderador? Qual que era a ideia? Era moderar, exatamente isso. Moderar, professor, nossa, que beleza, você me ajudou muito. Pessoal, o poder moderador era uma forma de moderar os conflitos, os atritos entre os ministros do executivo que eram nomeados pelo imperador. Então, o poder moderador era dividir as tensões entre o executivo, ou seja, entre os ministros que faziam parte do executivo. Beleza? O conjunto de ministros que fazia parte do poder executivo. Pessoal, nós temos que observar uma coisa. O que irá acontecer? Olha, pessoal, nesse caso aí, o poder moderador, ele vai tomar uma atitude muito diferente. Por quê? Ao invés dele mediar, né, diminuir essas tensões entre o poder executivo, entre os ministros, ele vai usar de muito mais. Ele vai ser prerrogativas exclusivas do imperador. E ele vai pôr quem ele quiser no executivo. Então, para que o poder moderador existe? Né? O poder moderador vai ser um poder exclusivamente do imperador. Beleza, pessoal? O Conselho de Estado aí, você tem o caso aí do pessoal aí da Câmara do Senado e tudo mais, que era vitalício, né? E nomeado pelo imperador. Beleza, pessoal? A dissolução levaria a uma crise. Pessoal, o que nós temos que observar nesse caso aqui? Primeiramente, é que a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, ela vai, de fato, levar a uma crise dentro do Brasil. O Brasil nasce, ele emancipa endividado, emancipa uma Constituição outorgada, imposta, e principalmente com isso, uma crise interna. Por quê? Pessoal, nós temos que observar uma coisa. A outorga da Constituição, a imposição dessa Constituição de 1824, vai diminuir muito a autonomia das províncias. Por quê? O imperador, ele que nomeava os presidentes das províncias. Ou seja, aumenta uma centralização muito grande em torno do imperador. E várias províncias não vão gostar dessa centralização na figura do imperador. E vamos ter aqui movimentos. Então, nós vamos ter reações por parte de províncias, no caso de Bahia, mas aqui principalmente destaque para Pernambuco, onde nós teremos a tal Confederação do Equador. Ou seja, a Confederação do Equador era uma livre, espontânea e objetiva insatisfação com a centralização do poder nas mãos do imperador. Nós vamos ter aqui nomes aqui como Frei Caneca, Paz de Andrade, que vão ser fundamentais aí para essa tal Confederação do Equador. Pessoal, isso nós falaremos na nossa próxima aula. Mas o que nós temos que observar nesse caso aqui? O Brasil nasce endividado, ele nasce com uma Constituição imposta e, consequentemente, uma centralização grande do poder na figura do imperador e, consequentemente, uma crise dentro do sistema do Brasil. Beleza, pessoal? Então, o Brasil já nasce de pernas para o ar. Ou seja, já nasce já num concílio de uma crise e tudo mais. Beleza, pessoal? Na próxima aula falaremos mais. Obrigado aí a vocês. E eu estou gripado. Beleza? Reze por mim aí, por favor. Se alguém souber, passe um chá aí para mim. Valeu, um abraço.